Olá, muito bom dia. Espero que Deus conceda a todos uma excelente semana. Estamos iniciando esta semana com mais um devocional. E agora já vamos pelo número 40. Faltam apenas mais 3 devocionais para terminarmos esta série em Jó. Espero que tenha sido útil até aqui para todos, né? E quando a partir do 38 Deus começa a se manifestar falando com Jó, que também você possa se identificar com o mesmo. Como eu tenho pedido, que você possa deixar aqui o seu gosto, também o seu comentário. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Nos ajude a estar divulgando o nosso trabalho. Eu sou muito grato a todos. Não custa nada para você, mas é muito relevante para nós. Número 40, diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? E responda a Deus aquele que o acusa. Deus aqui está a falar com Jó, né, para que ele se apresentasse então diante de Deus o seu problema, o seu dilema, né, e que assim ele pudesse também se defender, né. Como não há ninguém para defendê-lo, que ele se defenda de si mesmo, ou defenda a si mesmo, né? O que acontece aqui? Jó havia desafiado Deus a responder às suas acusações, dizendo que Deus havia esquecido dele, que ele não via por que Deus estava a castigá-lo tão severamente, enfim. Ao longo dos capítulos nós vimos Jó aqui, sem entendimento, falar coisas a respeito de Deus. Agora Deus então dá a oportunidade, coloca Jó em posição de destaque. Ele diz assim: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Então pronto, você que está a me questionar, estou agora pronto. Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó agora toma uma outra posição, né? Uma posição talvez assim mais defensiva, compreendendo o que estava a se passar. Então diz a palavra do Senhor: então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó se reconhece pequeno, se reconhece que não tem como confrontar com Deus, né? Ele simplesmente diz que ele vai se calar. Deixa eu tentar aqui traduzir isso aqui de uma maneira prática. Muitas vezes, diante de situações difíceis, nós questionamos Deus. E eu já falei que isso é até muito humano de se fazer, uma vez que nós não percebemos a grandeza de Deus. Então, muitas vezes, quando estamos passando por uma situação difícil, nós questionamos Deus por que Ele nos abandonou, por que Deus esqueceu de nós, por que Deus não responde. Fazemos uma série de perguntas e, de repente, Deus fala assim: agora então pergunte para mim, pergunte. Mas antes, deixa eu te dizer, onde você estava? E foi isso que Deus fez antes. Jó agora se sente numa situação complexa, porque ele compreendeu o tamanho de Deus. O que muitas vezes falta para nós é compreender quem é Deus, o Deus soberano, o Deus regente, o Deus que é sobre todas as coisas, o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Então Jó vai dizer assim: eu falei uma vez, mas não vou falar mais. Eu compreendi quem eu sou, eu compreendi que eu devo me calar. Aí o Senhor volta a dizer: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Mudou a posição. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Que pergunta dura e terrível. Questionar a justiça de Deus, o Deus Santo. Questionar a forma de Deus agir. Isso é terrível. Terrível. E Deus faz essa pergunta para Jó. Deus faz essa pergunta para Jó. Você vai condenar-me para justificar-se? Ele continua a falar.
Você vai condenar? O Senhor se torna, então, bem pessoal com Jó. Ele está falando ali com Jó como os amigos de Jó estavam falando com ele, né? Só que Jó se justificava diante dos seus amigos. E agora Deus está falando assim, você vai justificar-se também diante de mim? Meus queridos, deixa eu lhe dizer algo. Deus nos justificou em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, sem justiça. Não há um justo sequer. Não há ninguém que possa fazer o bem. Então Deus nos justifica através de Cristo. Deus envia o seu Filho para morrer na cruz, nos torne justo diante dele. Não que nós agora sejamos justos, mas Deus nos vê como justo. Ele faz essa pergunta: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai pôr em dúvida a forma como eu faço as coisas? Vai condenar-me para justificar-se? Olha, eu passei por isso porque Deus é quem fez isto. Você vai se justificar? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então, já que você se sente como Deus, adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem. Jó havia questionado Deus por que é que os ímpios têm tantas coisas, muitas vezes têm vida boa e nada acontece com eles. Jó tinha questionado a Deus por que é que Deus permitia que os ímpios tivessem prosperidade, por que é que Deus não aniquilava logo quando eles faziam alguma maldade. Jó havia questionado, você que tem acompanhado o nosso devocional, lembra-se disso. Então agora ele está falando assim, então se você é Deus, julgue você e esmague todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que tem orgulho em si mesmo, todo aquele que é mau, humilho. Eu penso que Deus estava aqui a dizer, começar por você. Porque todos nós somos pecadores diante dos olhos de Deus. E ele então diz, enterre-os todos juntos no pó, encubra os rostos dele no túmulo, então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Se você pode fazer todas essas coisas, então vou admitir que você pode realmente salvar por si. Mas eu disse na sexta-feira, no último devocional, que até nisso Deus é soberano. Nem na nossa salvação nós temos participação, é Deus que faz todas as coisas, inclusive é Ele que nos salva em Cristo Jesus. Ele diz, então se você pode fazer todas essas coisas, eu admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Não, meu querido, nós estamos condenados. Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo pode nos resgatar. E isso Deus é que faz. Deus é que opera. E ele continua. E ele vai citar aqui um animal que provavelmente era um hipopótamo. Ele diz, veja o bemote, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cetro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, todo majestoso, né? No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada, pode destruí-lo. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juntos de brejo. Ele continua. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo.
E aí ele diz então, poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Ou seja, Deus apresenta novamente uma criação para questionar Jó, né? Para questionar Jó sobre toda a força e todo o poder de Deus na criação. Tudo que Deus está a fazer é mostrar para Jó a soberania dele em todas as coisas. Eu quero hoje terminar esta mensagem, ou terminar esse devocional, dizendo que você é uma criação de Deus, criação especial de Deus. O livro de Gênesis diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Diferentemente de todos esses animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez para louvor da sua glória. Ele nos fez para a exaltação do seu nome. Como criatura de Deus, para a glória de Deus, como você tem glorificado o nome do Senhor? Nós, na nossa hipocrisia, ou muitas vezes na nossa limitação, nós questionamos a Deus por acharmos que somos merecedores de alguma coisa de Deus. Nós não somos merecedores de nada. A única coisa que nos torna diferentes é a misericórdia e a graça de Deus. Que você busque a misericórdia e a graça de Deus. Sou o pastor Vitor Cordeiro e espero por você amanhã para o penúltimo capítulo 41. Deus o abençoe e até amanhã.